Muito bem, meus amigos e amigas do YouTube, sejam bem-vindos aqui em nosso canal. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando o LP de Aldo Augusto de Miranda. O título do LP é O Louvor e a Palavra. Este LP que irá aparecer aí no cantinho da tela, ele que nós iremos ouvir agora. Até mais!
Promessas infalíveis. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios proferiram. Salmo 89, verso 34. A Bíblia contém milhares de promessas, e quando essas promessas são reivindicadas, Deus se apressa em nos conceder. Entre tantas promessas importantes, me chama muita atenção a promessa para o lar, para a salvação da nossa família. Quando Deus falou com Noé para construir uma arca, Deus visava especialmente a salvação da família de Noé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, lemos: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E acrescenta: depois disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa. Gênesis capítulo 7, verso 1. Muitas e muitas vezes é repetido este pensamento de diferentes maneiras. No Velho Testamento, por exemplo, Êxodo capítulo 12, verso 3. Cada um tomará para si um cordeiro para cada família. Deus nos dá aqui outra figura, a do cordeiro pascual. Cristo, nosso cordeiro pascual, foi imolado por nós. Compreendemos que nunca conhecemos pessoalmente qualquer coisa sobre a graça de Deus, enquanto pela fé cada qual não tome para si um cordeiro. Deus está aqui ensinando a mão da fé, para que se aventure mais ousadamente a tomar cada um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Já tomaste um cordeiro para a tua família, meu amigo? Quem sabe se este é o motivo que até agora não conseguiste colocar a tua família dentro da arca, como fez Noé. Porque não tomaste ainda um cordeiro para a tua casa. O que me chama mais atenção na história de Noé, e a arca não foi a entrada dos animais e das aves dentro da arca, mas sim os filhos e as noras de Noé, pois eram já todos adultos. E Noé conseguiu colocá-los dentro da arca. Aleluia! Deus se comprometeu a ser Deus de nossa descendência, mas a nós pertence reivindicar o cumprimento desta promessa. Isaías 54, verso 3 nos diz: e todos teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. E acrescenta: herança do Senhor são os filhos. Salmo 127 e versículo 3. Deus fez uma maravilhosa aliança com Abrão, que foi literalmente cumprida. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, para ser o teu Deus e da tua descendência. A única condição para o cumprimento dessa grande promessa foi revelado pelo Senhor quando ele disse a Abrão: eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que tem falado a seu respeito. Gênesis capítulo 18, verso 19. Como ratificação, o Senhor deu a Abrão o símbolo da aliança entre duas partes. Ele não podia jurar por alguém maior do que ele, por isso jurou por si mesmo. Abrão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4, verso 3. Nunca foi plano de Deus que os hebreus vivessem para si mesmos. Eis o seu pensamento: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos pais, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, verso 29. Isso inclui a nós todos. Deus se empenha em ser o Deus de nossa semente. Nós devemos, entretanto, reivindicar a realização da sua promessa. Querido irmão, talvez você não tenha reivindicado essa tão importante promessa para a tua casa. Comece a fazer isso hoje. O Senhor guardará aqueles teus filhos que já são salvos e trará para dentro da arca os que estão fora. Quando Paulo pregou ao carcereiro de Filipos, ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, verso 31. Aleluia. Nos dias de Pentecostes, Pedro pregou à grande multidão e disse: pois a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. Os nossos filhos estão no coração de Deus. O próprio Jesus disse: qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ora, meus irmãos, se um pai ama tanto a seu filho aqui nesta terra, a ponto de dar a sua vida por ele, quanto mais o Pai Celestial deseja ver nossos filhos salvos. O anjo disse a Cornélio:
manda chamar a Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Atos capítulo 11, verso 14. Talvez haja quem diga: conheço muitos pais cristãos que não receberam tais bênçãos para seus filhos, mas está escrito: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos capítulo 3, verso 4. Talvez não divinas para o seu lar. A Bíblia está cheia de promessas, mas é preciso apropriar-se delas pela fé. Isto custa algum sacrifício. Muitos não têm gozado desta grande bênção, pois não querem pagar o preço da consagração a Deus. Alguém nos contou de uma irmã que viveu no século passado. Seus últimos dias foram dias de oração quase contínuas. Suas orações tinham por alvo ver sua posteridade salva, e centenas de seus parentes receberam a bênção da salvação. O diabo jamais conseguirá tirar o filho do colo de uma mãe que ora, disse um sábio. Quando resolvemos reivindicar as promessas de Deus para nossa casa, Deus se apressa em nos atender. Certo irmão teve uma experiência muito interessante. Uma de suas filhas havia se desviado dos caminhos do Senhor e ele passou a orar pela salvação de sua filha. Certo dia, quando andava pelas ruas da cidade e meditava sobre a salvação de sua filha, ele teve uma visão. Na sua frente, a terra se abriu e ele viu um grande abismo. E entre milhões que estavam no abismo, ele viu também sua filha. Voltou para casa imediatamente, contou a sua esposa e disse: vou entrar para o meu quarto e orar pela minha filha. Não me chame para as refeições. Ao meio-dia sua filha veio para o almoço. Perguntou para a mãe: papai não vem almoçar? Sua filha lhe disse: seu pai está orando. À noite sua filha perguntou: papai não vem para a janta? Sua mãe lhe disse: seu pai está orando. A filha aprontou-se e saiu com o namorado para as diversões. Quando estava no cinema, a jovem começou a ficar impaciente e convidou o namorado a levá-la para casa. Eram altas horas da noite quando chegou em casa, em grande desespero. Deitou-se, mas não conseguiu conciliar o sono. Virou-se de um lado para o outro, mas o sono lhe fugiu. Desesperada, levantou-se, bateu na porta do quarto onde o pai estava orando. Quando o pai abriu a porta, a filha caiu de joelhos e aos prantos disse: papai, eu quero me reconciliar com Jesus. Foi uma alegria muito grande naquele lar. O pai se dispôs a reivindicar de Deus as promessas para a salvação de sua filha. Recebemos o cumprimento das promessas divinas através da fé na fidelidade do que Deus tem falado. Se temos falhado em criar nossos filhos nos ensinamentos e no temor do Senhor, se eles não estão vivendo para Deus, nada mais podemos fazer além de nos humilharmos diante de Deus, confessando nossa falta. Depois temos de nos dirigir a nossos filhos buscando a graça e a sabedoria do Senhor para fazer o que deixamos de fazer. Depois dirigimos-nos a Deus reivindicando as promessas. Certa vez uma viúva que já tinha orado muito por seus filhos recebeu do Espírito a orientação de reivindicar a promessa que se acha em Jeremias 49, verso 11. Ela creu em Deus ao pé da letra e confiou na sua promessa e todos seus filhos foram salvos. Como podem os pais cristãos tomar posse dessas ansiadas bênçãos para os seus filhos? Só há uma resposta: pela fé. Nossa vida tem de ser toda de fé. A fé não significa apenas o conhecimento de que há uma aliança e promessas para os nossos filhos. Não é somente reivindicar delas em oração. A fé e abrir um caminho a Deus em nossa vida. E quando a visão escurece e a promessa parece falhar, a fé entende que isso não passa de um desafio para confiarmos em Deus mais completa e mais confiadamente. Ao mantermos firme a nossa confiança até o fim, firmes na fé, na paciência e na mansidão, dando glória a Deus, teremos a certeza de que vamos receber o cumprimento dessas promessas. Estabelecerei a minha aliança para ser o teu Deus e da tua descendência. Pela fé Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. A fé de Noé, aparelhada pelas obras, salvou sua família e com sua família salvou a raça humana inteira. A fé nunca se confina à pessoa do próprio crente, mas deve ser estendida à sua própria família e filhos.
E quantos crentes garantem que para si mesmo essa desejadíssima promessa referente aos filhos dos crentes pela fé? A fé não significa tão somente saber que há uma promessa relativa aos filhos no nosso pacto, mas é reivindicá-la em oração. Trata-se de um exercício de fé e de grande valor. E quando às vezes a visão se demora e quando parece que a promessa falhou, a fé então compreende isso apenas como uma chamada para confiar-se em Deus, mas completa e confiantemente, ao não abandonarmos a nossa confiança e permanecermos firmes até o fim. Queridos pais, reivindicai de Deus a promessa da salvação para os vossos filhos. Ele quer que nossa casa esteja na sua presença. Entra tu e a tua casa. Amém.